Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho escrito por João. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você tem motivo para dizer aleluia? Amém. Evangelho escrito por João. Quando você encontrar este importante evangelho, localize por favor o capítulo 21. E quando você encontrar o capítulo 21, identifique aí por favor o verso 15. E nós vamos ler a partir deste verso e encerraremos a leitura no verso de número 17. João, capítulo 21, do verso 15 ao 17. Os irmãos e as irmãs que encontraram, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E só os que podem digam amém. Amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Não há dúvida de que nós estamos diante de uma das passagens bíblicas não só mais conhecidas, como também uma das passagens bíblicas mais lindas e por isso uma das mais amadas, se não por todos, pelo menos por boa parte dos que aqui estão. Eu reconheço que esta é uma passagem bíblica que geralmente se utiliza dela para fundamentar mensagens ou reflexões para obreiros, ministros, pastores e coisas semelhantes. No entanto, é claro que esta passagem ou esta palavra, ela não diz respeito apenas a quem exerce um ministério, ou pelo menos um ministério oficial. Na verdade, esta é uma passagem, como toda a Bíblia Sagrada, que é destinada a todos quanto amam ao Senhor e buscam servi-lo com sinceridade. No entanto, se nós queremos pelo menos tentar, e ao usar a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero com vocês,
se nós queremos pelo menos tentar entender esse texto corretamente, e ao entendê-lo corretamente, com a ajuda de Deus, é claro, então procurarmos extrair algumas lições bíblicas e espirituais para os dias de hoje, é preciso que nós trilhemos pelo caminho correto da interpretação deste texto. Esse texto, como todos aqui perceberam e sabem, encontra-se dentro do evangelho que foi escrito por João. É verdade que João estava sob a influência e a inspiração do Espírito Santo, o que não quer dizer que ele estava fora de si. Pelo contrário, João estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, mas totalmente convicto e consciente do que estava acontecendo à sua volta e principalmente em seu tempo. Quando você faz uma comparação entre o Evangelho de João e os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você percebe que João, ele caminha numa direção um tanto quanto distinta dos demais. Primeiro, na forma com que ele abre o seu evangelho. João, por exemplo, ao contrário dos demais evangelistas, ele não nos mostra a genealogia humana de Jesus. Pelo contrário, ele se reporta à eternidade, e ele abre o seu evangelho apresentando Jesus como aquele que é o próprio Deus. Então João, ele não mostra a descendência humana, mas ele mostra que Jesus Cristo, ele é de fato o próprio Deus. Não só isso, mas a maneira com que João também desenvolve o seu evangelho é diferente da dos demais, uma vez que João, ele nos apresenta apenas 7 dos muitos milagres que Jesus realizou. E um outro detalhe, que é onde enquadra-se o texto que nós lemos, João também, ele é diferente dos demais evangelistas na forma como ele encerra o seu evangelho. Os demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles encerram os seus respectivos evangelhos mostrando Jesus falando coletivamente aos seus discípulos a respeito da sua responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura ou de fazer discípulos de todas as nações. Enquanto nesses 3 primeiros evangelhos Jesus trata sobre esta responsabilidade da igreja em um aspecto coletivo, João, ele também faz a mesma coisa, porém de uma forma distinta. Se nos outros evangelhos os evangelistas mostram Jesus tratando de forma coletiva, aqui João, ele também vai falar sobre a responsabilidade da igreja em evangelizar, em cuidar, em discipular, mas ele o faz dentro de uma perspectiva mais pessoal, mais íntima, usando o que aconteceu com Pedro, ao Jesus indagá-lo por 3 vezes, perguntando: tu me amas? Tu me amas? E tu me amas? Então João, é assim que ele escolhe concluir o seu evangelho. Mais do que isso, é preciso também que nós nos lembremos qual era o contexto, quais eram os acontecimentos principais que serviam como pano de fundo para esta indagação de Jesus a Pedro. E o contexto não era outro senão o da ressurreição de Jesus. Jesus havia ressuscitado, e ao ressuscitar, Jesus agora, ele voluntariamente escolhe apresentar-se a algumas pessoas. Ao fazer isto, isto é, ao apresentar-se ressurreto, Jesus, ele tem alguns objetivos. Primeiro, quando Jesus escolhe se apresentar a um grupo de pessoas
após a sua ressurreição, primeiro, Jesus ele tem o interesse de provar a este grupo que ele havia vencido a morte. Em segundo lugar, Jesus também se apresenta a estes irmãos na intenção de consolá-los, de confortá-los. Em terceiro lugar, Jesus também se apresenta após a sua ressurreição para encorajar estes irmãos aos trabalhos que eles deveriam prestar ao seu reino. E finalmente, Jesus se apresenta também com a intenção de acertar, ajustar alguns detalhes. Então, para você que está atento aqui, primeiro, Jesus se apresenta após a ressurreição para provar a sua ressurreição, para consolar os seus discípulos, para encorajá-los para o trabalho e para também acertar alguns detalhes. Mais do que isso, é preciso que nós também consideremos a maneira e a quem Jesus decidiu se apresentar. E é no mínimo intrigante, é no mínimo interessante que Jesus, podendo se apresentar a tantas pessoas em primeiro lugar, uma vez que a primazia na Bíblia, ela tem um significado extremamente importante, Jesus escolheu se apresentar primeiro, isto é, a primazia da sua apresentação após a ressurreição. Jesus não opta por apresentar-se aos seus apóstolos ou a um dos seus apóstolos. Não, Jesus, contrariando as expectativas, ele escolhe apresentar-se a uma mulher. É claro, quem me ouve aqui diga amém. É claro que ao fazer assim, Jesus está atacando frontalmente a cultura daquela época. Primeiro, porque naquela época as mulheres eram consideradas em segundo plano, elas eram consideradas menos ou inferiores em relação aos homens. Jesus então, ao escolher apresentar-se primeiro a uma mulher, ele está confrontando esta cultura, e ele está deixando claro que no seu reino não existe aquele que vem primeiro ou vem segundo, mas no seu reino todos são tratados com igualdade. Mais do que isso, ele não se apresenta a qualquer mulher, pelo contrário, quantas mulheres ele poderia ter se apresentado, mas ele escolhe se apresentar exatamente a Maria Madalena. E a Bíblia faz questão de afirmar que desta, isto é, de Maria Madalena, foi de quem ele expulsou 7 demônios. Ao fazer assim, a Bíblia claramente quer nos mostrar que ao apresentar-se a esta mulher, Jesus está demonstrando ser o Deus da graça. Ou seja, Jesus abre o processo da sua apresentação após a sua ressurreição, não demonstrando ser o Deus da justiça, embora ele seja, não demonstrando ser o Deus que castiga aquele que peca, embora ele seja, mas ele opta por apresentar-se primeiro como o Deus da graça, como o Deus que dá uma nova oportunidade a quem quer que seja. Mais do que isso, se para você que está atento, é claro, em segundo lugar, Jesus apresenta-se a 11 dos seus apóstolos. Ao apresentar-se a esses apóstolos, Jesus está fazendo isso para encorajá-los, uma vez que o próprio João nos diz que estes discípulos, para você que está atento, estes discípulos estavam dentro de uma sala, e eles estavam dentro de uma sala porque eles estavam com medo dos judeus. Olha o contraste, uma mulher, ela mesma decide sair
e ir em direção ao sepulcro, enquanto que aqueles que eram os escolhidos do Senhor, ao contrário desta mulher que enfrentou o perigo, venceu o medo, estes discípulos estavam trancados dentro de uma sala, com medo dos judeus. Mas o que eu acho lindo é que Jesus não se apresenta somente a quem tem coragem, Jesus também se apresenta a quem sente medo. Jesus não se apresenta só a quem sai de uma sala, mas Jesus também se apresenta a quem está escondido dentro de uma sala, porque não existe parede para Jesus. Jesus conhece o que está fora, mas Ele também conhece o que está pelo lado de dentro. Por isso, Ele agora se apresenta aos seus discípulos, trancados dentro de uma sala, com medo dos judeus. Em seguida, para adiantar aqui, Jesus vai apresentar-se a 7 desses 11 apóstolos. Ao fazer isso, claramente, Jesus está demonstrando intimidade. Então, para você gravar bem, primeiro, Ele demonstra graça. Segundo, Ele vem para encorajar. Terceiro, Ele demonstra intimidade. Após comer, que é uma demonstração de intimidade, após comer, e aqui é central, para você entender onde Deus quer nos levar nesta noite. Após comer, demonstrando intimidade com esses 7 discípulos, diante de 6 deles, Jesus se dirige a Pedro. Observe bem isso aqui. Diante de 6, Jesus se dirige a Pedro. É interessante observarmos que Jesus, Ele não trata com Pedro às escondidas, não. Ele não leva Pedro para uma sala separadamente, não. Jesus, Ele trata com Pedro diante de 6 dos seus colegas apóstolos. Ao fazer isso, Jesus claramente está fazendo alguns ajustes especiais. Para você que está atento e interessado aqui, observe que ao dirigir-se a Pedro, e aqui é preciso fazer uma distinção, é preciso entendermos que aqui na palavra que nós lemos, existem palavras de João e existem palavras proferidas por Jesus. Eu vou repetir essa parte. Aqui no texto que nós lemos, existem palavras escritas por João, que são inspiradas, é claro, mas também existem palavras ditas por Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque João, ele se refere a Pedro de uma forma, enquanto que Jesus se refere ao mesmo Pedro de uma outra forma. Como é que João se dirige a Pedro? Chamando de Simão Pedro. Olha o que diz o texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Isso aqui é palavra escrita por João. Agora, quando Jesus fala, Jesus em nenhum momento o chamou de Pedro. Pelo contrário, nas 3 abordagens de Jesus a Pedro, Jesus o chamou de Simão, filho de João, ou filho de Jonas, ou Simão Bar-Jonas, que são a mesma coisa. O detalhe aqui é que enquanto João chama Pedro de Pedro, Jesus em nenhum momento o chamou de Pedro, mas o chamou de Simão. Por quê? Isso não é casualidade, isso não é acidental, há uma razão por trás disso. É claro que para você que está bem atento, que você se lembra que em um dado momento da história de Pedro com Jesus, Jesus acrescentou-lhe um nome, uma vez que o seu nome natural
era Simão, filho de João. Mas você se lembra que certa feita Jesus reuniu os discípulos e lhes perguntou: o que os homens dizem que eu sou? Respondeu eles, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista ou um dos profetas. Jesus se volta para os apóstolos e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Se levanta Pedro, que ainda não era Pedro, era apenas Simão. Ele se levanta e diz: eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma hora, Jesus reagiu e disse: tu és um bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Olha agora, por isso eu te digo, porque você falou quem eu sou, eu te direi quem você vai ser daqui para frente. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda tem crente que dá glória a Deus com essas coisas, mas o detalhe aqui para nós avançarmos é que a partir daqui, ora Jesus o chama de Simão, ora Jesus o chama de Pedro. Vou repetir isso. A partir desse episódio, há momentos que Jesus o chama de Simão, e há momentos em que Jesus o chama de Pedro. Por quê? É só você observar o contexto. Quando ele errava, quando ele agia na carne, Jesus o chamava de Simão. Quando ele acertava, quando ele agia no Espírito, Jesus o chamava de Pedro. Era uma espécie de código. Quando errava, Jesus o chamava de Simão, como quem diz: você está agindo na carne. Quando ele fazia algo que agradava ao Senhor, era uma forma de Jesus elogiá-lo, chamando pelo nome espiritual, Pedro. É como marido e mulher. Quando a coisa está muito boa, é meu amor, meu anjo, meu príncipe, e por aí vai. Agora, quando a coisa não está muito legal, é Elias, e quando está muito ruim, é Torralbo. Aí pode saber que a coisa está muito ruim mesmo. Então é mais ou menos isso aqui que Jesus tem com Pedro. Quando agia na carne, Simão. Quando agia no Espírito, Pedro. Para você que está acompanhando, observe que aqui, em nenhum momento, Jesus se dirige a ele, chamando-o de Pedro, mas sempre de Simão. Simão e Simão. Eu tenho certeza, pastora, e me dirijo à senhora com muito respeito, é claro, eu tenho certeza que cada vez que Jesus o chamava de Simão, lhe dava um frio na boca do estômago, porque ele entendia que o Senhor estava ali para tratar com ele a respeito de algo que ele havia feito na carne, porque esse era o código de Jesus com ele: Simão na carne, Simão na carne, Simão na carne. Jesus está claramente demonstrando o caráter desta conversa. Jesus claramente está dizendo para Pedro: eu vim aqui para nós acertarmos, para nós ajustarmos algo que está desajustado. Eu vim aqui hoje, Pedro, para nós tratarmos a respeito de algo que você fez que me desagradou. É verdade, esta é uma palavra um tanto quanto negativa, porém, por outro lado, há um tom, há um toque de esperança. Qual é esse tom de esperança? O fato de que, embora Jesus o chama pelo nome da carne, todavia Jesus ainda estava insistindo com Pedro, porque só de Jesus estar ali e ainda falando com ele era sinal: nem tudo está perdido, eu ainda conto com você.
nada mudou a respeito do meu plano para com a sua vida. O Senhor está falando conosco já nessa parte inicial, independentemente do que tenha acontecido, ainda que Ele esteja tratando com algo que você fez de mal, que lhe desagradou, mas a presença dEle é a certeza de que Ele ainda conta com você para uma grande obra. Quem reconhece essa verdade, aproveite, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nessa noite. Eu preciso adiantar. Agora, é verdade, é muito comum, pastor, que nós ouçamos pessoas afirmarem que Jesus perguntou 3 vezes, porque Pedro o negou 3 vezes. Vou repetir para você me entender bem e não me interpretar de forma equivocada. É comum algumas pessoas afirmarem que as 3 perguntas de Jesus dizem respeito às 3 vezes que Pedro o negou. Eu não tenho o direito de afirmar isso. Por quê? Porque a Bíblia não afirma. Eu só posso afirmar aquilo que a Bíblia afirma. Uma vez que a Bíblia não afirma, eu não posso afirmar, porque eu não sou autoridade sobre as Escrituras. As Escrituras é que são autoridade sobre mim. Então, se a Bíblia não diz, não sou eu quem posso dizer. Mas para você que está atento aqui, no entanto, há um indício, e isso eu posso falar. Há uma sugestão do texto de que Jesus está perguntando 3 vezes para tratar com Pedro sobre as 3 vezes que ele o negara. Onde é que está essa sugestão? Onde é que está esse indício? Na forma com que Jesus abre o diálogo. Jesus se volta para Pedro e diz: e aí, Simão Barjonas, tu me amas? E os 6 apóstolos lá: tu me amas mais do que a estes? Observe, lembra quando Jesus falou: você vai me negar? O que foi que Pedro falou para Jesus? Todos, isso é uma falta de respeito. Todos aqui podem te negar, menos eu. Em outras palavras, todos aqui podem fraquejar, mas eu jamais. Pois é exatamente Pedro quem nega Jesus por 3 vezes. Observe que agora Jesus ele vai na ferida e ele diz: e aí, Pedro, com tudo que você viveu, com a experiência que você teve, vamos ver se você mudou de ideia. Você ainda afirma que me ama mais do que estes? Olha a surpresa. Pedro se volta para Jesus e diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Observe que Pedro não diz: Senhor, eu te amo. Se mais do que estes, não sei, mas não é isso que ele faz. Jesus pergunta: e aí, tu me amas mais do que estes? E ele diz, ainda diz: tu sabes que eu te amo. Em outras palavras, a sua triste experiência não foi capaz de mudar o seu conceito a respeito de sua própria fraqueza. Sabe por quê? Você que está atento aqui, é claro. Sabe por quê? Porque pecado, erro, desvio, falhas, tropeços não são capazes de mudar pessoas. A única coisa que um erro pode fazer é trazer peso, é trazer um sentimento de tristeza. Mas o meu pecado jamais será capaz de mudar a minha inclinação para o pecado. Só existe
um ser capaz de nos libertar do pecado, e este ser é aquele que estava falando com Pedro e está aqui nessa noite, e ele está dizendo: se hoje você colocar diante de mim a sua fraqueza, da tua fraqueza eu demonstrarei o meu poder. Jesus então está tratando com Pedro: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ao fazer isso, é claro que Jesus está utilizando-se de um recurso que Deus sempre usou. Quem não se lembra quando Adão e Eva pecaram no jardim? E ao pecarem, quem é que desce no jardim? Deus. E olha como ele desce, perguntando: Adão, onde tu estás? Como se ele não soubesse. Quando apareceram, Deus perguntou ao casal: o que vocês fizeram? Como se ele também não soubesse. Olha essa pergunta: onde estais? Ora, ele não é Deus, ele não sabe de todas as coisas, então como pergunta onde estais? Olha a pergunta: o que fizestes? Ele não é Deus, então para que perguntar o que fizeste? Tu não sabes de tudo. Agora, é claro que ao fazer essas perguntas, Deus não está dizendo que ele não sabe. Ao fazer a pergunta: onde estais e o que fizestes, o que Deus está querendo não é demonstrar fraqueza, mas o que Deus está fazendo é confrontando a consciência do casal caído. Ao perguntar para Adão: o que fizeste? Deus estava trazendo a consciência do primeiro homem. Olha a gravidade do problema, olha a feiura do pecado, olha a consequência que você abriu legalidade para ela. E ao descer no jardim perguntando: onde estais? Essa pergunta não é de alguém que não sabe. Essa pergunta é a pergunta de alguém que está confrontando a consciência, como quem diz: ontem, a essas horas, antes de você pecar, quando eu desci aqui, onde vocês estavam? E agora que vocês pecaram e eu estou aqui, olha onde vocês estão. O que Deus está dizendo é: olha o que vocês perderam. Quando eu descia antes do pecado, vocês estavam aqui, mas agora acham que podem se esconderem de mim. É o que o próprio Senhor, lá em Apocalipse, vai fazer com a igreja em Éfeso, através de João. Ele endereça uma carta e diz à igreja em Éfeso, dentre outras coisas: lembra-te, não é onde, repito, não é onde, é lembra-te de onde. E onde é uma coisa, de onde é outra coisa. Onde é lugar, onde você caiu, de onde é, olha onde você estava, e olha onde você está agora. Onde é que a igreja em Éfeso estava? Paulo já tinha dito antes: vocês estão assentados em regiões celestiais. E agora Jesus está dizendo: lembra-te de onde caístes, olha quem você foi, olha quem você é, olha o que você fazia,
olha o que você não faz mais, olha como você orava, olha como você não ora mais, olha como você me amava, olha como você não me ama mais. Mas o Senhor está aqui para dizer: se hoje clamares, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O rei que elevas. É isso que Jesus está fazendo com Pedro. Jesus está confrontando a consciência de Pedro. E Jesus vai abrir o diálogo. Quem está acompanhando aqui, diga amém. E ele abre perguntando: e aí, Pedro? Simão, é claro. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez, tu me amas? Aí Pedro se entristece. E há uma razão. E ele diz: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Triplique a sua atenção, para você não me interpretar mal. Jesus não era brasileiro, então ele não falava português. Se eu fosse você, eu não perderia essa parte. Então Jesus aqui, originalmente falando, ele não está perguntando de amor dentro do nosso conceito. Até porque a palavra amor, na língua portuguesa, primeiro, ela é fraca. Você quer ver que é fraca? A pessoa de manhã acorda e diz: eu amo pão. No almoço ela diz: eu amo carne. No café da tarde ela diz: eu amo café. Aí no culto à noite ela diz: eu amo a Deus. Percebem? Que a mesma palavra, isso aqui, jovem, presta atenção aqui. Aqui, amor, observe, que a mesma palavra que se atribui um sentimento a coisas passageiras, temporais, se aplicam também à demonstração de um sentimento a um ser eterno como Deus. Então alguém diz: eu amo isso, aí depois usa a mesma palavra para dizer: eu amo a Deus. Então, primeiro, a palavra amor na língua portuguesa ela é fraca. Segundo lugar, a palavra amor, e aqui eu estou falando para um público adulto, maduro, a palavra amor na língua portuguesa está banalizada, porque se utiliza dessa palavra amor, inclusive para se referir a práticas sexuais ilícitas. O que o senhor quer com isso? Eu quero deixar claro que quando Jesus pergunta: tu me amas? Ele não está falando de um amor como nós pensamos, porque ele está usando o grego, e no grego há pelo menos 4 expressões para demonstrar diferentes níveis de sentimentos, e eu vou trazer só 2, que é onde estão inclusos nesse diálogo. O primeiro é o amor ágape, que é o amor incondicional de Deus, amor perfeito, amor eterno, imutável, inabalável. Não há nada que você faça para Deus te amar mais, e não há pecado que você cometa para Ele te amar menos. Esse é o amor ágape, perfeito, eterno, imutável. Mas aqui também existe o amor filéu, de onde vem a expressão filantropia, que é o que no nosso idioma é gostar. O que é gostar?
apreciar. Eu gosto, mas entre você e eu prefiro eu. Na hora do aperto, eu te deixo para salvar a mim mesmo. Eu gosto da sua presença, desde que a sua presença me favoreça, porque o dia que você não me favorecer, eu te deixo. Isso é o gostar. Presta atenção. Jesus abre o diálogo e pergunta para Pedro: tu me amas? Jesus está perguntando: tu me amas com amor de Deus? Tu me amas como eu provei que te amo, morrendo por você? Pedro responde: eu gosto do Senhor. Pela segunda vez, gente, não perca isso aqui não. Pela segunda vez: tu me amas com amor de Deus? Eu gosto. Tu é capaz de morrer por mim, como eu morri por você? É como se Pedro dissesse: não. Se a coisa apertar de novo, eu te deixo de novo. Aí na terceira vez, por que Pedro se entristece? Porque Jesus baixa o nível. E ele diz: então quer dizer que você gosta de mim? Pedro se entristece e diz: o Senhor sabe de tudo. Ainda que eu queira te amar como tu me amas, a única coisa que eu tenho para te oferecer é gostar, é apreciar, mas eu ainda me amo mais do que te amo. E agora? O que você faria com alguém que lhe dissesse isso? Ainda bem que nós não somos Deus, porque Jesus pergunta para Pedro: ô jovem, não perca isso aqui não. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas com amor de Deus? Não, eu gosto com sentimento de homem. Jesus fala o quê? Cai fora? Não. Apacenta os meus cordeiros. Vamos ver se melhora. Tu me amas? Eu gosto. Pastoreia as minhas ovelhas. Só gosto. Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro é: eu não tenho um propósito na sua vida com base no que você me apresenta e me oferece hoje. Eu não trabalho em você com base no que você é hoje. Eu trabalho com você com base no que eu sei que o meu Espírito está fazendo em você e no que você será transformado daqui para frente. Quem reconhece essa verdade espiritual, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Eu vou perguntar de novo. Me ajuda um pouquinho no retorno aqui, se puder. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Com respeito, é claro, e isso é bíblico, porque a Bíblia diz: quando vocês se reunirem, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com respeito, é claro, toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga: fica em paz. Se ele depender do seu ânimo, ele está perdido, hein, meu irmão? Diga: fica em paz. Deus não trabalha com você com base no que você é hoje, mas no que Ele vai te transformar através da ação do Espírito Santo. Oh glória, oh glória. Tu me amas? Eu gosto. Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? Eu gosto. Pastoreia as minhas ovelhas. Só gosta
é o que eu tenho para te oferecer. Apacenta as minhas ovelhas. Para você que está bem atento, o que Jesus está dizendo para Pedro é exatamente isso aqui. Você consegue me amar como eu te amo? Não. Faz o seguinte: trabalha não naquilo que é seu, trabalha no que é meu. Porque enquanto você trabalha no que é meu, sem você perceber, eu vou trabalhando em você. Eu vou te dar mais uma oportunidade, porque uma reação dessa é você aceitando o que Deus está falando. O Senhor está dizendo para Pedro: Pedro, você me ama, eu gosto. Trabalha no que é meu e não no que é seu, porque enquanto você trabalha no que é meu e não no que é seu, eu trabalho em você e vou elevando o nível do seu amor para comigo. Quer ver que isso é verdade? Quer ver que isso é verdade? Verso 18. João está dizendo, aliás, Jesus, em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá. Olha agora, e te levará para onde não queres. Espera aí, por que Jesus faz essa metáfora? Ou essa alegoria, melhor dizendo? Quando eras mais moço, você fazia o que queria. O que é isso? Quando você é imaturo na fé cristã, você vai onde quer, faz o que quer, age e reage como quer. Mas quando você crescer, você vai fazer aquilo que nem você quer. E do que Jesus está dizendo? Olha o 19. Disse isto, João explicando, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Lembra da pergunta? Tu me amas como eu te amo? Não. Você é capaz de entregar sua vida por mim como eu entreguei a minha por você? Não. Faz o seguinte: trabalha no que é meu e eu trabalho em você, e sem você perceber, o meu amor vai crescendo dentro de você. E quando você menos esperar, você será capacitado a fazer por mim o que eu fiz por você. E é verdade, porque depois Pedro, quando foi para ser crucificado como Cristo, ele disse: não, eu não sou digno de morrer como ele morreu por mim. Me crucifique de cabeça para baixo. Levante uma de suas mãos aos céus. O Senhor está dizendo a nós: trabalhe no que é meu e eu trabalho em você. E o que é ainda mais lindo, eu só estou explicando o texto. Olha como termina o verso 19. Depois de assim falar, isso aqui pelo menos enche o meu coração de esperança. Acrescentou-lhe: segue-me. Tu me amas? Gosto. Trabalha no que é meu. Tu me amas? Gosto. Trabalha no que é meu. Você só gosta? Trabalha no que é meu. Porque enquanto isso, eu vou agindo dentro de você. E o seu amor por mim vai aumentando. E quando você menos esperar,
você será capaz de fazer por mim o que eu fiz por você. E outra coisa, só tem um jeito. Qual? Vamos dizer bem forte, diga: segue-me. Não, isso não é forte. Diga forte, diga: segue-me. Você lembra quando Pedro se encontrou com Jesus pela primeira vez? Qual foi a primeira palavra que ele ouviu de Jesus? Diga: segue-me. Vai lá, qual foi a primeira expressão? E agora na última? Segue-me. Dentro de uma visão humana, na primeira chamada, segue-me, Pedro tinha pecado contra Jesus? Não. Então é fácil dizer segue-me, quando ele ainda não falhou com Jesus. Mas aqui ele já tinha falhado e muito. E Jesus está dizendo ainda: segue-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo: nada mudou. O plano ainda é o mesmo. O Espírito de Deus está gritando no meu espírito para dizer isso aqui: nada mudou. O plano ainda é o mesmo. A proposta ainda é a mesma. Você não é capaz de decepcionar a Deus. Quando Ele te chamou, Ele já sabia de tudo. E Ele está dizendo: o plano ainda é o mesmo. Tem gente que ainda entende a voz de Deus nesse sentido. Nada mudou. Se tem alguma coisa que mudou, foi você. O plano ainda é o mesmo. Se tem alguém que se afastou dele, não foi Deus, foi você. E os pés que te levaram para longe de Deus são os mesmos que tem que te trazer para perto dele. Eu vou esperar todos me olharem. A ovelha se perdeu, o pastor foi atrás. A dracma foi perdida, a mulher foi atrás. O filho se perdeu, o pai não foi atrás. Por quê? Porque a ovelha se perdeu por inocência. A dracma foi perdida por negligência. Mas o filho se perdeu porque quis. E os pés que o levaram para longe da casa tinham de ser os mesmos pés para trazê-los de volta. O bom é que quando o filho volta, se lá fora tudo mudou, na casa está do mesmo jeito. O pai está no mesmo lugar e dizendo: voltou, então a gente recomeça de onde paramos, porque o plano ainda é o mesmo. Quem recebe a palavra, adore a Ele nesta noite. Eu vou encerrar aqui, mas eu preciso dizer isso. Com medo de Jezabel, Elias pegou o seu, diz a Bíblia, o seu caminho, foi pelo deserto e entrou numa caverna. Ele pegou o seu caminho. Deus foi lá na caverna, deu comida, animou o profeta e disse: agora pega o teu caminho e volta. Eu estou indo na frente e a gente se encontra onde você me deixou. Pega o seu caminho e volta. Diferente de Ezequiel,
que o anjo do Senhor entra na água, mede 1000 côvados e diz: vem. E ele vai, vem. Quando chega do outro lado, Ezequiel diz: e ele me pegou pela minha mão e me fez voltar pelo caminho que me levou. Porque quando eu escolho o meu caminho e vou, sou eu quem tenho que pegá-lo de volta. Mas quando é ele que me leva, ele se encarrega de me trazer de volta. E o Senhor está nos dando a receita nesta noite. Você quer me amar como eu mereço ser amado? Só tem um caminho. Pense menos em você. Trabalhe menos pelo que é seu. Eu sei que é ruim, mas é o que tem para hoje à noite. E trabalhe mais no que é meu. Se envolva no que é meu, e eu vou aumentando o nível do seu amor para comigo. Quem deseja amar ao Senhor como Ele merece, se coloque em pé glorificando ao Senhor nesta noite. Eu vou encerrar para vermos o que Deus vai fazer entre nós. Mas deixa eu lhe dizer, Jesus é o maior exemplo de autonegação para servir aos outros. Quem ainda me ouve, diga amém. 40 dias de jejum. Tem gente que jejua 6 horas e já se acha o máximo. Até o meio-dia, isso porque acordou às 10. E o que jejua enquanto a água do café ferve? Começou a ferver, Senhor, eu apresento o jejum. Ferveu, eu entrego o jejum. Ainda olha para cima e diz: tu sabes. Deus deve olhar e dizer: claro que eu sei. Jesus jejuou 40 dias. Quando termina de jejuar, o que ele precisa? Comer. O que ele merece? Comer. O que o diabo oferece para ele? Comida. Deixa eu lhe falar uma coisa, jovens. O diabo nunca te oferecerá o que você não quer e o que não é para ser seu. Ele sempre te oferecerá o que você precisa e o que você de fato merece. O que ele vai perverter é o jeito e o tempo. É para mim, mas é para agora. É meu direito, mas este é o momento. Esse é o jeito. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Não é o que Jesus precisa? Não é o que ele merece? Mas nem por isso ele faz. Por quê? Porque por trás da proposta de Satanás está isso aqui: use o teu poder para beneficiar-se a si mesmo. Use o teu poder para matar sua própria fome. Por que Jesus é esse que não transforma pedras em pães para matar sua fome de 40 dias, mas pega 5 pães e 2 peixes e mata a fome de uma multidão que está sem comer há horas? É porque ele não veio para se autosservir, ele veio para servir aos outros. E é isso que ele está dizendo a Pedro: trabalhe pelos outros, e eu trabalho em você.
Quem reconhece essa verdade espiritual, eu quero fazer um convite, aliás, 2 convites. Onde está a primeira pessoa que, participando desse culto, ouvindo os belos hinos que nós ouvimos e cantamos, e há no seu coração agora o desejo de entregar a sua vida a este Jesus? Onde está você, que inclusive quer usar os mesmos pés que te levaram para longe do Senhor, para você se aproximar novamente? Onde está a primeira pessoa? Eu sei que há alguém aqui que no seu coração está o desejo de receber o perdão de Deus, e só por meio de Jesus Cristo é que isso é possível. Onde está você? Você poderá dizer: mas eu preciso levantar a mão, ir à frente? Sim. Primeiro, porque Jesus não morreu escondido por você, Ele se expôs por você. E segundo, porque Ele mesmo falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E quem não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante do Pai. Onde está você, que reconhece que precisa se reconciliar com o Senhor agora? Levante uma de suas mãos, saia do teu lugar, e esses jovens querem receber você aqui. Onde está você, que hoje deseja se reconciliar com Ele? Onde está você? O mínimo que a igreja tem que fazer agora é orar, o mínimo. Mas há algo a mais que eu posso fazer? Sim, convidar essa pessoa que está perto de você. Onde está você? Eu vou te esperar por mais 2 minutos, e o meu espírito está em paz, porque o Senhor ministra ao meu espírito que há alguém, e a responsabilidade é sua. E eu estou sendo específico: você precisa retornar aos caminhos do Senhor agora. Aqui está um jovem que pela sua fisionomia eu já percebo que está se reconciliando. É para fazer festa mesmo, porque no céu está tendo festa. Mas eu sei que tem a segunda vida aqui. Aí no telão, eu vou te esperar por mais 1 minuto. Não sou eu quem convenço. Aqui está mais uma vida. Faça festa, jovens. Eu sei que há mais alguém, e aqui está vindo. Eu vou insistir mais um pouco, porque eu conheço a voz do meu Deus. Se tem uma coisa que meus pais me ensinaram, os meus líderes espirituais me ensinaram, é não mentir, principalmente num púlpito. Eu já preguei, e é para isso que eu vim aqui, além de adorar a Deus. Então eu já fiz o que eu vim fazer. Resultado quem dá é Deus. Mas eu não preciso lhes enganar, mas eu tenho que dizer: eu conheço a voz do meu Deus, e o Senhor está falando no meu espírito que há mais alguém que precisa retornar aos caminhos do Senhor agora.
Não é o dia de amanhã que não te pertence, é a vida que não te pertence. O salmista diz que no favor está a vida. Nós já nascemos devendo, já nascemos por favor. Está aqui mais alguns jovens. Está aqui mais um jovem. Também no telão também está acontecendo a mesma coisa, pastor. Mas eu sei que há mais alguém. Não se engane. Você não é capaz de dar as costas para Deus. Você dá as costas para Ele e se vê de frente para Ele. Está ali mais uns jovens chegando. A cantora Nívia Soares, daqui a pouco eu já conversei com ela. Ela vai me ajudar cantando, mas deixa eu lhe dizer mais esta verdade. Jesus é inevitável. Eu digo de novo, Jesus é inevitável. Ou você se encontra com Ele nesta vida, ou você se encontrará com Ele na outra. O bom de encontrar com Ele agora é que agora Ele é advogado imbatível, mas na outra Ele será juiz implacável. Mas que você vai se encontrar com Ele, você vai. E você está tendo a oportunidade de se encontrar agora. Eu te chamo a última vez. Eu vou te dar 30 segundos para você decidir o futuro da sua alma.